dependente químico ele é definido, independente da droga que ele utilize, inclusive o álcool, como uma situação de perda de controle, quer dizer, o indivíduo não consegue ficar sem usar, né, ele não consegue controlar esse uso, e a presença de um sofrimento psíquico, né, um sofrimento mental, ou um sofrimento ou prejuízo nas áreas importantes da sua vida, como familiar, ocupacional, social. Então a pessoa tem um prejuízo com a perda de controle. Essa é a principal definição aí, a gente fala que é o eixo central da dependência. Na verdade, a gente tem vários problemas, né, em relação a vários tipos de drogas diferentes, né? Então eu dividiria em 4 grandes grupos, né? A primeira droga que a gente tem de fato, né, um grande problema social, na verdade o maior do país, é o álcool, ainda por ser uma droga extremamente barata, muito estimulada na nossa sociedade, né? O uso é muito aceito. Então, e muitas vezes geralmente a primeira droga que o indivíduo tem contato, a primeira substância é o álcool, e muitas vezes é muito tolerado pelas famílias, até estimulado. O segundo grupo seria a maconha, que é geralmente a grande preocupação dos pais, dos familiares, né, porque geralmente é a primeira droga ilícita que o indivíduo tem contato, né, e o medo sempre dos pais de que o indivíduo migre para as outras drogas. O terceiro grupo são a cocaína e o crack, né, e hoje mais gravemente a questão do crack, que rapidamente o indivíduo desenvolve uma dependência, perde muito controle, leva a cometer furtos ou trocar coisas, objetos da casa, objetos pessoais para obter a droga. E o quarto seriam as drogas que são usadas em ambiente social, na balada, relacionadas à música eletrônica muitas vezes, como o êxtase, e as misturas decorrentes disso, que não tem tanto um problema relacionado de dependência, mas a questão da pessoa ter sintomas graves, psíquicos, intoxicações, perda da consciência. Então essas são as principais drogas aí que a gente tem no nosso meio. Eu sempre digo que a família de um dependente ela sofre muito, né? Primeiro porque você vê o indivíduo alterando o seu comportamento, muitas vezes entrando numa situação destrutiva para si mesmo, né? Sobrecarregando a família, então a família também se sente muito culpada, porque acha que foi por culpa dela, por falta, por excesso de limites, por diversos fatores que levou o indivíduo à droga, ao uso da droga. As perdas financeiras, as perdas emocionais, os prejuízos sociais. Então, geralmente a família sofre muito com o quadro se agravando, né? O que a gente vê, na verdade, é que muitas vezes a família, por medo, por receio, por negação, acaba retardando muito a busca por ajuda, e às vezes até por desconhecimento. Tá. Na verdade, muitas famílias e muitos pais, quando eu sou procurado, perguntam justamente, né, como identificar, como saber se o filho está usando droga ou não. Antes até de achar, porque muitas vezes o mais comum é que a família encontre alguma coisa, alguma droga nas coisas do filho, ou saiba por alguém, ou o indivíduo vai parar no hospital. Geralmente são as ocorrências mais comuns, né? O que eu sempre oriento para os pais é que primeiro deve se manter o diálogo. Então, quanto mais proximidade de diálogo que você tiver do seu filho, mais facilidade você vai saber se algo ruim estiver acontecendo, a mudança, né? Então, os sintomas mais comuns que a gente deve ter foco é na mudança de companhias, na queda do rendimento escolar, nas alterações do comportamento, né? Então, agressividade, sonolência excessiva, que nem sempre vão representar o uso de drogas, né? Essas alterações podem ser decorrentes do uso de droga, mas também podem ser decorrentes de outras alterações, como depressão, como um quadro de esquizofrenia. Então a família tem que estar alerta, atenta para uma alteração de comportamento, quando aquele indivíduo deixa de agir, deixa de funcionar do jeito que ele agia normalmente. Uma das coisas pode ser o uso de drogas, e daí a família tem que procurar ajuda e orientação especializada. A família, quando ela se depara com o uso de drogas, geralmente ela passa por diversas fases
né? A primeira grande fase é a negação. É querer acreditar que aquilo não é verdade. Muitas vezes o indivíduo, a família fica sabendo que o indivíduo está usando drogas porque soube de algum vizinho, soube de algum familiar, alguém comentou, percebeu o comportamento, mas a família tem muito medo de aceitar essa realidade, de perceber que aquilo está acontecendo e encarar o problema. Então, eu falo que usa a técnica do avestruz, de colocar a cabeça embaixo da terra, né, fingindo que nada está acontecendo. Não por maldade, mas realmente por medo de um problema que geralmente é tão grave. Então, o que a gente sabe é que quanto antes a pessoa procura ajuda, procura orientação, procura ter uma conversa com o filho, o parente, mais rápido o indivíduo vai acabar procurando ajuda, se mobilizando. É lógico que o próprio indivíduo tem um momento de negar o problema, de esconder, mas a família deve, quando ela desconfiou, quando ela tem ou até achou alguma coisa, pegou uma situação, ela deve procurar uma orientação profissional para lidar melhor com o problema. Eu sempre oriento e recebo muitos familiares que vêm, né, quando o indivíduo não aceita o tratamento, que é uma situação muito comum. Muitas vezes ele nega o problema até uma época que ele esteja apto a pedir ajuda, que ele aceite que ele tem um problema. Então, eu sempre oriento que a família deve procurar ajuda especializada, frequentar grupos de autoajuda ou procurar uma ajuda em ambulatórios específicos ou mesmo em clínicas privadas, de terapeutas especializados, de pessoas que possam orientar a como lidar com o problema, porque o que a gente percebe na prática é que quando a família procura algum tipo de assistência, de orientação, ela vai mudando algumas atitudes e também vai mobilizando o indivíduo para que ele possa encontrar, possa aceitar a ajuda e procurar o tratamento no final das contas. Exato. Quando a gente, né, o que se percebe é que quando a família começa a procurar uma orientação específica, um tipo de apoio, isso vai, primeiro que ela vai mudar várias atitudes, vai estabelecer melhor os limites, vai saber conversar de uma forma não agressiva, uma forma mais amigável com esse indivíduo, entender que esse processo faz parte de uma doença. Isso vai mobilizar no indivíduo a busca pelo tratamento. A gente percebe que após alguns meses, muitas vezes, que a família está em algum tipo de orientação específica, o sujeito acaba aceitando se tratar, né? Então isso geralmente é muito positivo quando a família procura uma orientação adequada. Existe, né? Então, assim, tanto na rede pública como na rede privada, os indivíduos podem buscar e encontrar tratamento de qualidade, né? O que eu digo sempre é importante, que quando o indivíduo busca a rede privada de tratamento, que procure se certificar de que é um profissional especializado nessa área, porque ele vai dar orientações de maior confiabilidade, vai saber lidar melhor com o problema de uma forma menos preconceituosa. Na rede pública, quase todos os serviços de universidades têm algum tipo de atendimento para dependência química, né? Nós também temos no SUS, né, os CAPS-AD, que são os Centros de Atenção Psicossocial para Álcool e outras drogas, que têm atendimento para a família e para o paciente. E os grupos de autoajuda, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, que todos eles têm reuniões também para familiares, que geralmente costuma ajudar muito. Tá? Isso é uma coisa importante, né? É muito importante levar em consideração que o tratamento de dependência química ele é demorado, né? A gente fala de alguns anos de tratamento, né? E nesse período algumas recaídas podem acontecer, né? E, claro, tem níveis de gravidade, né? Eu tenho pacientes que iniciam o tratamento e não têm mais recaídas e conseguem se manter abstinente, mas existem pacientes que vão tropeçando e se levantando ao longo do caminho até atingir uma estabilidade. Então, tanto a família quanto o paciente tem que desenvolver
uma grande paciência para que realmente tenha resultados. Então não é um tratamento imediato. Muitas vezes quando a família procura, ou o dependente aceita o tratamento, a família já está muito desgastada, já está muito cansada, e daí muitas vezes ela já não tem tanta força para esperar o resultado do tratamento, que muitas vezes é demorado. Tá. Eu acho que o mais importante, né, de deixar como mensagem para a família é que de fato existe, né, pode existir uma luz no fim do túnel, mas que a gente deve, né, não existe, né, milagre. Muitas vezes a família coloca, né, às vezes gasta dinheiro, se envolve, né, com tratamentos caros, paga internações prolongadas, pensando que isso vai ser a solução, por ingenuidade, por desconhecimento. E na verdade o principal é que o indivíduo seja bem atendido por um profissional especializado, e que o tratamento é demorado, né, mas ele pode surtir bons resultados.